Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente estudar o GARI 11. Fundo híbrido investe tanto em imóveis de logística quanto recentemente imóveis de renda urbana. Não tão recentemente, né, mas surgiu como um fundo para investir somente em logística e agora tá híbrido, né? Tá tentando uma estratégia de 50-50, 50 híbrido, 50 renda urbana. A gente está falando de um dividend yield, pegando os rendimentos dos últimos 12 meses, de quase 13%, né? Ele tá, não, 13% não, está em 12,50%. Claro, se pegasse a cota de uns dias atrás, semanas atrás, estaria pagando pelo acima de 13%, né? A gente está falando de uma mínima nas últimas 52 semanas de 7,90, que foi observada aqui no 19 de dezembro de 2024. Até lá já deu uma recuperada aqui, subiu 7,5%. Ok? Pagou um rendimento agora, anunciou um rendimento de 0,92 para ser pago em 8 de janeiro, mas um rendimento que vai ser estudado no relatório gerencial que foi lançado 30 de dezembro, é esse relatório de 92 centavos não, 0,92 reais, né? Que dá 9 centavos e 0,2 centavos, né? Então, vamos lá. Aqui a gente está falando de um rendimento mensal de 1,03%, ok? E vem aí, quando a gente pega desde janeiro de 2024, subindo os rendimentos, né? Estamos falando aí de uns rendimentos crescentes, ok? Vendo aqui rapidamente o relatório gerencial, vamos dar um refresh aqui na página. Então, é um fundo da gestora Guardian, ok? Aqui está o sumário, podemos passar. Aqui é a visão geral do fundo, né? Que a gente tem a posição do GARI 11, né? Propõe oferecer ao investidor de FIIs de tijolo uma solução única e completa. Aqui toda aqui a propaganda, aqui um resumo do mês. Então, estamos falando de 25 ativos, já a gente vai ver que eles compraram 15 ativos, então isso daqui vai virar 40 ativos. Liquidez boa, não tem vacância, ótimo. Número de investidores também alto, 279 mil. Um múltiplo de PVP 0,97, então tá descontado em relação ao valor patrimonial, ok? Entre outros valores aqui. Estamos falando de uma taxa de administração de 0,94 a 1%. Tem uma taxa de performance também, ok? E vamos aqui para os mais importantes. Então, os comentários do gestor, né, que fala do mês de novembro, a performance do IFIX, momento difícil, aqui fala toda aquela questão da trajetória fiscal do país. Mesmo após o anúncio do plano fiscal, dúvidas persistentes sobre a sua suficiência e eficácia continuam a deixar os investidores em alerta, né? Então, aqueles acontecimentos que estressaram o mercado, por isso que a gente viu essa baixa dos último mês, últimos 2 meses aí. A perspectiva da elevação de juros gerou maior pressão sobre os preços dos ativos, intensificando a volatilidade do mercado. Isso aqui a gente já está ciente. Aqueles reforçam os fundamentos do GARI, permanecem sólidos, né? A gente viu que não tem vacância ali até o momento desse relatório gerencial. Aqui eles comentam da reavaliação dos imóveis do portfólio. A gente está falando da parte dos imóveis de logística, do BRF Visa, Bate Souza Cruz e AR Liquid SJC e AR Liquid Canoas. Está falando de uma valorização de 5,2% em relação à avaliação anterior. Tá? E aqui, ao longo do mês de dezembro, serão performadas avaliações dos imóveis de renda urbana. Então, possivelmente no próximo relatório gerencial, espero que a gente tenha esses números, né? Se teve valorização ou não. Aqui, propostas de venda dos ativos, né? Comenta a venda dos ativos da BRF Visa e GPA Campinas, seguem sendo conduzidos, né? Quem sabe isso não vai gerar um não recorrente para o fundo posteriormente, né? Conclusão da transação está prevista para o início do ano 2025 e tem o potencial de gerar um lucro bruto estimado em 67 milhões para o fundo. Okay? Isso é legal se eles colocassem o valor por cota, né, para a gente ter ideia de quão não recorrente seria gerado, né, com essa venda. E a transação do Carrefour, que é a compra de 15 lojas do grupo Carrefour, né? Então, como eu comentei, o Gari tem 15 imóveis, mas agora com essa aquisição vai começar a ter 40 imóveis.
ok? Então aqui eles reforçam, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui eles reforçam, né, novo portfólio de imóveis, então expansão estratégica, aumento de diversificação. Então eles aqui falam do anúncio de 15 imóveis do Grupo Carrefour, ok? Falam de um cap rate de 8%, ok? Bacana. Locação de contratos atípicos, muito bom. A gente vai ver também que 100% dos contratos do Gari são atípicos. Ok, que fala da qualidade do portfólio bom, ok? Estamos falando do Grupo Carrefour, ótima empresa. Tá? Aqui está listado os 15 imóveis, então é o Atacadão, que é do Grupo Carrefour, correto? Como fica o portfólio do GAR, então diversificação, inquilinos e tipologia, aqui a gente consegue ver de forma gráfica, né? Então a gente está falando agora com essa nova aquisição, com a parte de logística diminuindo para 33% e a renda urbana pegando a maior parte, 67%. Como a estratégia deles é 50-50, acredito que as próximas aquisições vão ser focadas na parte de logística, pelo menos é o que eu estou imaginando e esperando. Aqui a diversificação territorial, né? 26% em São Paulo, 19% em Rio Grande do Sul, 28% em outros estados. Então, bem diversificado no Brasil. Aqui, entre os inquilinos, né, a maioria aqui é Carrefour, grande concentração. Como eu falei, 100% dos contratos atípicos. Aqui o comentário do gestor da sexta emissão fala que foi a princípio para aquisição dessas 15 lojas, né, fortalecendo a estratégia do fundo, ok, podemos pular. Aqui fala o Gari na fila do pão, né, realizamos atualizações na seção Gari na fila do pão, para refletir o posicionamento do fundo diante dos movimentos recentes do mercado secundário. Então, quem tiver interesse pode se inteirar nesse assunto. Vamos pular aqui performance e resultados, então vamos ver qual foi o resultado, né? Aqui a gente pegou lá já no Status Invest, né, a distribuição de R$ 0,092, praticamente 9 centavos. E aqui eles falam desse guidance, né? Ajustamos o guidance para os valores, né, de R$ 0,085 a R$ 0,092. Isso a gente consegue ver no gráfico, né? Distribui 0,092 e o guidance está a banda superior, sendo esse 0,092. Então, imagino que eles não, se eles seguirem o guidance, eles não vão distribuir mais do que esse último rendimento anunciado e o entregue, né? Ok. Então a gente pode seguir. Aqui tem a demonstração, então a gente consegue ver todos os imóveis de logística, quanto geraram, os imóveis de renda urbana, o resultado dos CRIs, resultado da renda fixa, né, que é o que estava em caixa. Isso tudo a gente tem um resultado de R$ 0,093, né? E o distribuído, o que a gente já comentou, R$ 0,092, né, distribuídos. Passando aqui, a gente tem a performance, né, comparado com outros indicadores, o yield de mercado, o IB 235. Imagino que seja um IMAB 235, talvez, né? Ao final do mês de novembro, o spread entre NTNB exatamente 2.035, fundaram de aproximadamente 5,18%. A comparação de performance do Gari com a NTNB é extremamente oportuna e mostra a qualidade de seus investimentos, de fato. Ok? Aqui fala da liquidez bem boa, né? Estamos falando de um fundo com um patrimônio bem alto, né? Que a gente consegue ver no Estados Invest. A gente está falando aqui de um patrimônio de 1 bilhão e 350 milhões, então bem alto. E aqui tem já o portfólio do Gari, né? Questão de diversificação. Aqui antes da aquisição. Então antes era 50-50, parte territorial, ok. Isso tudo vai mudar com essa nova aquisição, mas aqui a gente consegue ver o antes e o que eu mostrei anteriormente foi o depois da aquisição. Ok, e aqui a descrição dos imóveis, né? Então, para quem quiser se interessa saber a fundo um por um ou a maior concentração, talvez seja bastante interessante ter essa visão dos imóveis, né? Então, até o final do fundo tem até essa parte aqui tem a descrição. Aqui os locatários, né? Diversificação, inquilinos e tipologia dos imóveis, concentrado no ranking AA. Não, peraí, concentração rating inquilinos, né? Que eles marcam AAA, AA+, e AA. Então, imagino que sejam concentrados nesses inquilinos premiums, né? A gente consegue ver aqui na tabela de rating, de fato, né? São AA+. Ok? Quem são os locatários? Aqui está
a descrição. BRF, empresa top aí do Brasil, Pão de Açúcar também, Air Liquid não conheço, Bate não conheço, Grupo Mateus eu conheço, ok? Então são empresas top aí do Brasil na questão de varejo, ok? E aqui a alavancagem, a gente tem aqui o patamar de alavancagem do fundo de 14%, se eu não me engano no mês passado estava 24%, então eles conseguiram diminuir essa alavancagem, que é bem interessante, né? Então, queridos, comentam, a gestão atua de maneira ativa para a expansão de reciclagem de portfólio do fundo e a manutenção da disponibilidade para fazer frente às obrigações de amortização dos CRIs que possui. Então, eles amortizaram alguma parte aí, né? Então, que é importante mencionar que este processo de reciclagem positiva do portfólio impacta o fundo de duas maneiras, gerando lucro a ser distribuído e redução inicial da alavancagem. Bacana, então a gente viu uma redução nessa alavancagem comparada com o mês anterior. Ok? Bacana. Aqui tem a disponibilidade totais do fundo em milhões, aqui 866 milhões, e cronograma de amortizações das obrigações do fundo. Então a gente está falando de algumas amortizações 2024, 2024 já passou, né? Mas a gente tem aqui 2025, 2026 e a maior parte de 2030 a 2019. Então, uma alavancagem relativamente tranquila, né? O fundo conseguindo fazer as possíveis vendas que anunciaram para 2015, né? Outras vendas que podem ser anunciadas ainda. Fica bem tranquilo essa alavancagem. Ok, aqui vamos ver se tem mais alguma coisa importante que eu posso comentar. Aqui eles falam, né? Dito isso, é importante analisar que tanto a remuneração das disponibilidades do fundo quanto dos imóveis presentes na carteira são superiores ao custo do capital oriundo da alavancagem, né? Muito bem entender isso, né? Eles estão se alavancando por quê? Não é para gerar prejuízo para os cotistas, né? Eles se alavancam uma taxa que com as aquisições vai gerar uma renda superior para os cotistas e ainda conseguir pagar de forma saudável a alavancagem. Então é interessante, né? Que eles têm até esse parágrafo, né? O custo ponderado da alavancagem do fundo é de IPCA mais 6,8%. A gente até estava vendo o cap rate dessa nova compra de cap rate de IPCA mais 8%, né? Agora não. Deixa eu até ver aqui se eu consigo resgatar. Aqui, ó. Cap rate de 8%, né? Então, bacana. Vamos voltar lá. Ok, então alavancagem. E aqui tem esse Gary na fila do pão, para quem quiser se interessar e, e olhar melhor esse tópico, vale a pena. A princípio, eu paro no relatório aqui. Agora, aquele atividade de prática que a gente faz aqui, que é ver o resumo e depois calcular um preço teto que pode ser interessante, né? Só relembrando, esse fundo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é mais um estudo para, bom, quem se interessa ou não, ter uma base aí para os próprios estudos e ver se faz sentido na própria estratégia ou não. Então a gente está falando de um resultado de R$ 0,093, já comentamos, né? A distribuição de R$ 0,092, não tem reserva acumulada, nível de alavancagem de 14%, se a gente pega o anterior, era 24%, não teve ganho de capital, guidance tal, né? Vacância zero, tem a taxa de performance e uma taxa de 1%. Então vamos lá, aqui o spread que eu vou colocar para o Gary é de 2,5 por conta da alavancagem e por conta também que a gente tem outros fundos de renda urbana que, quando comparado, tem um menor risco, né? Bom, até poderia colocar 2,25, com certeza 2 eu não colocaria, mas entre 2,25 a 2,5 vou colocar 2,5 por conta do momento macroeconômico atual. E uma renda, a gente está falando de 92 centavos como banda superior, mais 85 centavos como banda inferior. Então vamos fazer um jogo, né? Vamos colocar a primeira banda inferior. A gente tem um preço teto de 105. A gente vê por quanto está sendo negociado aqui. 105 não, pessoal. Aqui coloquei errado, né? É 0,85. Está falando de um preço teto de 10,52. Hoje está sendo negociado a 8,46. Então está sendo... Nossa, pegando até a banda inferior, né? Tá... Deixa eu até verificar aqui os meus números, né? Não é à toa que o dividend yield está bem alto.
Até se a gente pegar a banda superior, vai dar bem distorcido, né? A gente vai falar um preço teto bem alto. Então, se a gente pega 92 centavos, então até bacana a gente considerar 8,5 aqui. Bom, só ressaltando, né, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Vale a pena se você se interessar em estudar, ver por que ele está tão, tão barato, pagando um dividendo yield tão alto, né? A princípio pode ser uma oportunidade ou não, então vai de cada um com a própria estratégia analisar se faz sentido ter na carteira ou não. Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.